Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Então é sempre com muita alegria, com muita satisfação que vamos dar início às nossas reflexões. Bem-vindos à nossa palestra da Associação Espírita Seara de Jesus de Budas Artes. Nós veiculamos toda segunda-feira no YouTube e no Facebook a palestra para reflexão, além das nossas palestras presenciais, que agora tivemos uma pausa e vamos retomar as nossas palestras presenciais no dia 8 de janeiro. Então convido agora a todos que fechem os olhos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais essa oportunidade de reflexão, de aprendizado, para que possamos colocar sempre em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, estamos hoje no final do nosso ano de 2024 e já desejando um feliz ano novo. Um feliz ano novo de 2025, que seja repleto de saúde, de felicidade, de trabalho, de reflexão e de aprendizado. Todos nós chegamos nesse momento cheio de expectativas e esperança para a renovação desse ciclo. Então, no final do ano, agora na virada do dia 31 para o dia 1º de janeiro, nós proporcionamos aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, nossos amigos mais próximos, um ágape fraternal. E todos esperançosos, cheios de esperança e fé, para que o próximo ano, o próximo ciclo da nossa vida, seja repleto de saúde, de sabedoria, sempre em busca da nossa paz interior. Mas, para o Espiritismo, não há um dia especial em que se comemora o Ano Novo, ou qualquer outra cerimônia ritualística. A doutrina espírita não tem um rito. Então, todos os dias são dias de busca de reflexão, busca de trabalho, de renovação. Então, o Ano Novo, meus irmãos, o Ano Novo sempre representa um fechamento de um ciclo. E para o Espiritismo não poderia ser diferente. É também uma oportunidade de comemoração dos êxitos conquistados durante o percurso caminhado, então, nesse ciclo que se finaliza, nesse ano de 2024, por exemplo. Uma reflexão de todos os nossos atos, tudo aquilo que nós aprendemos, daquilo que nós erramos, vamos refletir o que nós devemos mudar. E justamente isso, então essas festividades, como no Ano Novo, nos chama ao balanço moral acerca então da qualidade de nosso plantio durante o ano que vai-se embora. Ao passo que nos destacam as expectativas, então, meus irmãos, as expectativas possíveis de resultado da nossa semeadura para a colheita, então, do ano vindouro. Então, esse momento, nós nos perguntamos, o que temos plantado? Então, sempre nos traz a reflexão na passagem de Jesus, na parábola do semeador. Então, Jesus, quando esteve encarnado no nosso meio, ele exortou a importância de uma nova consciência moral e da reforma íntima. Então, pois bem, esse é um momento que nós sempre estamos mais felizes, Então, como foi dito, desejamos muita saúde, sucesso, amor e felicidade. Só desejamos coisas boas, porém, muitas vezes, de forma exterior,
exterior conforme o mundo vê, das prioridades então materiais. E hoje nós vamos fazer uma reflexão, né, justamente das verdadeiras prioridades que nós devemos desejar para o ano vindouro. E lógico que muitos de nós nos perguntamos todo final do ano por que todos os nossos pedidos às vezes não foram atendidos. Lógico, muitos de nós pedimos, claro, um carro novo, uma oportunidade de ganhar, como na Mega Sena da Virada, agora no final do ano. Sempre desejar, né, muita fé, esperança, né, na confiança, né, de ganharmos alguma coisa, resultados materiais. Às vezes, lógico, aqui também desejamos que o nosso time, né, preferido seja campeão, né, almejamos aí uma viagem tão esperada. Então sempre temos esses pedidos materiais, né? Todo final do ano fazemos esses pedidos. Aí uns vão, né, no mar, pular lá 7 ondas, se vestem de branco como um ritual para a obtenção então desses resultados. E obviamente também, né, muitos de nós faz uma reflexão e de resoluções do que nós prioridades, né, que nós devemos fazer no próximo ano, como cuidar mais da saúde, trocar de carro, perder peso, zerar as dívidas, poupar mais, ganhar mais, cuidar da família, ou casar, viajar, comprar uma casa, todas essas prioridades de resoluções, né, e metas que nós fazemos sempre ao final do ano. E lógico que às vezes essas prioridades, essas resoluções vão se tornando cada vez mais espiritualizadas no sentido da reforma íntima. Então uma mesclagem, né, cuidando do nosso corpo e da nossa alma. Então nós vamos desejar emagrecer, vou me conciliar com meu irmão ou minha irmã, vou parar de fumar, vou ser menos ansioso, vou orar mais e melhorar a minha sintonia, vou parar de beber, vou entrar em um grupo de estudo do centro espírita, vou falar menos mal dos meus semelhantes, vou ter uma vida mais saudável, vou assistir menos televisão, vou praticar mais caridade. Então, dependendo 3 situações que nós colocamos aqui, de resoluções, sempre almejando uma expectativa de um novo ciclo, dependendo às vezes do grau de espiritualidade, né, dessas questões entre prioridades materiais e espirituais, nós vemos aí 3 rumos aí que sempre nós seguimos. Mas é sempre bom reforçar do livro Conduta Espírita que o espírita não se prende a exterioridades. Então Valdo Vieira trouxe para nós, né, através, né, do raciocínio e da observação de André Luiz, justamente isso. Nós que estamos estudando a doutrina espírita, somos adeptos à doutrina espírita, ou agora, no início, simpatizantes à doutrina espírita, temos que ter isso em mente. O espírita não se prende a essas questões exteriores, ou seja, só as questões materiais. A verdadeira alegria não foge da temperança. Ou seja, sempre o equilíbrio, né? Todas essas comemorações sempre com equilíbrio, com a autorreflexão. E é lógico, né? Nós estamos inseridos nessa cultura ocidental, né? No Ano Novo, então há aquele sentimento coletivo de renovação e esperança.
Então, logicamente que esse movimento externo pode ajudar a movimentar então algo internamente. Então, esses momentos desses ágapes fraternais, onde nós nos reunimos com os nossos próximos, aquelas pessoas que nós queremos juntos de nós para essa comemoração, também nos traz essa reflexão interna, reflexão sobre nós mesmos. E por que não, então, aproveitar então esse momento, esse ensejo para reafirmar nossos votos de aprimoramento íntimo, de fé e de bom ânimo. Então, meus irmãos, como vocês até viram nesses exemplos de resoluções, quanto mais nós vamos evoluindo, ou seja, quanto mais nós vamos nos conhecendo internamente, refletindo sobre as morais espirituais, a moral do Cristo, mais os nossos desejos e esperanças serão então conforme a lei de Deus, ou seja, é feita a vontade de Deus antes das nossas. Por que eu estou dizendo isso? Porque há, meus irmãos, uma grande diferença entre querer e precisar. Diferença entre o querer e o precisar. Porque muitas vezes o que queremos não é o que precisamos para crescer espiritualmente. Vou repetir aqui um slide. Muitas vezes o que queremos, num desses itens aqui, ou todos os itens, ou alguns deles, não é realmente o que precisamos para crescermos espiritualmente. E lógico, sempre nós pedimos algo dessas questões materiais. Sempre no final do ano, desejando no novo ciclo, tudo se aconteça de forma material. Mas, como nós estamos vivendo num mundo de expiação e provas, de repente, neste ano que nós desejamos todos esses sucessos materiais, vem então a dor. Por que será? Pedimos tanto situações e momentos mais felizes, aí de repente vem até nós, como os exemplos aqui ladeados, a dor. Desculpe, meus irmãos. Vem a dor, as aflições, meus irmãos. As aflições. Sejam essas aflições em doenças, sejam tantas outras situações, meus irmãos, desafiadoras. E elas são necessárias para o nosso nível evolutivo, para a nossa evolução. Bem-aventurados os aflitos. Olha só as bem-aventuranças de Jesus, que às vezes não é muito compreendidas. Então, na virada de um ciclo de um ano, nós pedimos todas essas realizações e depois vem situações como a dor e essas aflições que vocês estão vendo, justamente para ser uma condutora, porque às vezes a dor é uma condutora, vai nos tirar da zona de conforto para nós nos melhorarmos. Muitos ainda não compreendem isso, por mais que é dito várias vezes nas nossas palestras, através dos ensinamentos da moral do Cristo, a dor muitas vezes serve para nós evoluirmos, meus irmãos. Então, não vamos logicamente, buscar querer sofrer, não, desejar o sofrimento, não é isso. Mas que venham então essas provas para nós passarmos com resiliência, com fé. Ser bem-vinda então a doença expiatória, que desperta então em nós a cura da alma. Se bem-vinda então, muitas vezes, a dificuldade financeira, que vai nos ensinar
a humildade e o trabalho dignificante. Que sede bem-vindas, então, as pessoas difíceis, que elas vão nos desafiar a crescer moralmente. Vamos crescer moralmente, então, na virtude da paciência, na indulgência e do perdão. Enfim, meus irmãos, sede bem-vindas, então, nos próximos 365 dias, tantas outras oportunidades de aprendizado moral e intelectual. E repetindo, isso não quer dizer que devemos buscar a sofrer. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. Mas sim, nós devemos então olhar a dor, olhar para a dor que nos chega com outros olhos, meus irmãos. Porque há tantos convites de Jesus para amar por trás então desses nossos problemas. Afinal, nós estamos aqui nessa trajetória para evoluir ou não? Obviamente que sim, para evoluir. Quantas reencarnações então, meus irmãos, necessitaremos para decidir então assumir esse compromisso a favor da nossa felicidade então real? Então, através dessas nossas existências, da pluralidade das existências, superando esses obstáculos, que nós vamos evoluindo cada vez mais. Mas, lógico, vale lembrar que a resignação diante das aflições, ela está longe, meus irmãos, longe de ser uma aceitação passiva. Não é isso. Não é aceitar passivamente as aflições. Não. Muito pelo contrário. É a ação constante. É buscar melhorar a própria situação com os usos de todos os recursos que nós temos. Tanto os recursos materiais e espirituais. É compreender, meus irmãos, que há motivos nessa existência ou nas existências anteriores que vão explicar tudo pelo qual nós estamos passando. Então, todo tempo, isso é muito importante, meus irmãos, todo tempo nós estamos atraindo aquilo que vibramos. Vou repetir. A todo tempo nós atraímos o que vibramos, seja pela prova ou expiação. Nós somos, meus irmãos, como fosse nós temos, essa questão da mediunidade, todos nós somos médiuns, quando no sentido de intensidade, uns mais, outros menos, outros mais sensitivos, outros mais até ostensivos. Mas nós recebemos e emitimos vibrações. Então temos que tomar muito cuidado com o que pensamos. Nós somos como uma antena que vamos captando todas essas ondas. E às vezes e na maioria das vezes, na verdade, nós vamos captar as mesmas ondas que as frequências que nós emitimos. Por isso, meus irmãos, que nós temos que ter uma fé raciocinada, justamente que a doutrina espírita nos convida e traz ao mesmo tempo consolo e responsabilidade. Então, todos esses ensinamentos traz para nós, através dessa fé raciocinada, consolo e responsabilidade. E falando sobre isso, trouxe aqui agora para vocês a foto do Salão da Nossa Seara de Jesus, e foi obtida no dia 21 de dezembro agora, a psicofonia do mentor espiritual da casa, que até me inspirou a fazer alguns comentários agora para vocês. E essa psicofonia fala justamente desse ciclo, da virada de ano, das festividades, tanto natalinas quanto do Ano Novo, que todos esses eventos servem para nós como uma reflexão
de tudo aquilo que nós passamos, como foi dito. De que nós devemos então, na realidade é o nosso desejo é que possamos então enxergar todas essas aflições que nós comentamos, essas aflições rasgando então esse véu da ilusão, aonde nós temos que entender, quando nós falamos de tirar esse véu da ilusão, que nós não estamos aqui de férias, com uma colônia de férias, apenas para diversão. E quando nos leva a essa evolução espiritual, muitas vezes é através do sofrimento. Mas nós devemos que ter toda a oportunidade de reflexão para obtermos oportunidades para refletirmos sobre todas essas passagens que passamos e adquirindo experiência cada vez mais das nossas ações. Por isso que o Sr. Manuel sempre fala aqui na Seara, deixar para trás um homem velho. Quando nos é convidado, então, através dessa reforma íntima, dessa reflexão, então, de tudo que nós passamos, então, por esse ano, é justamente deixar um homem velho para trás, o orgulhoso e egoísta, para deixar, então, transparecer a nossa essência divina. Aí sim que nós vamos ver, então, um homem novo. Como eu falo, homem, a mulher, né? O ser íntegro, né? Mas humilde e caridoso. Aí, meus irmãos, é a hora de ampliar a nossa visão. Mas vamos ampliar a visão através do estudo e das reflexões, como convido a vocês a fazer não só essas reflexões online, mas para vir aqui nesse salão que vocês estão vendo, esse salão maravilhoso, e assistir às nossas palestras, para justamente obter essa reflexão e ampliar a nossa visão através das reflexões, das propostas colocadas nos nossos estudos, das nossas palestras e nos nossos cursos também, que toda terça-feira nós disponibilizamos um material que vai começar a partir da primeira terça de fevereiro. Então, desta forma, né, quando nós ampliamos o nosso campo de visão, né, nós vamos estar mais consciente no cotidiano de quem realmente eu sou e o meu dever. Aí sim nós vamos conseguir treinar mais a lei do amor na prática, meus irmãos, na prática, não só teoria, na prática, não só conosco, mas também com os nossos irmãos, a fim de sentir então essa harmonia com a lei divina. E sempre que pedirmos com confiança, para nós ou para o próximo, coragem, paciência e resignação, certamente Deus nos concederá. Então vamos aproveitar esse momento de reflexão no ano que já foi e no ano que está chegando nesse novo ciclo. Vamos aproveitar então para iluminar os nossos pensamentos e vamos colocar aqui. Coloquei aqui então como, falando para vocês, para lembrar das nossas palestras, vamos revisar o ano que se passou sobre o olhar espírita. Lembrando aqui, desse salão, vamos relembrar o ano que passou pelo olhar espírita com algumas reflexões. E a primeira é: estamos mais próximos daquilo que gostaríamos de ser ou mais distantes? Será que estamos mais próximos daquilo que gostaríamos de ser ou mais distantes? Lógico que sem cobrar a perfeição do dia para a noite. Nós não vamos ser anjos nessa existência, mas precisamos admitir e acolher nossas sombras com amor. Com amor. Para permitir, então, que nossa luz brilhe
mais forte ainda. Só que, meus irmãos, para isso necessitamos de coragem e perseverança. Como aquilo que eu acabei de falar, para nós sempre pedirmos coragem e perseverança para nos aproximar mais do alvo da caridade e da humildade. Outra reflexão. Enxuguei mais lágrimas que derramei? Coloquemos então, meus irmãos, na balança o quanto buscamos consolar ou ajudar os nossos irmãos, seja familiares, conhecidos ou desconhecidos. O quanto reclamamos da vida buscando a compreensão alheia. Todos querem falar dos problemas, né? Mas ninguém quer ouvir às vezes. Então a conta às vezes não fecha. Porque, meus irmãos, ouvir, meus irmãos, é uma arte. Às vezes queremos reclamar tanto que nós não nos colocamos à disposição para ouvir. Outra reflexão. Será que eu busquei a saúde física, mental, emocional e espiritual? Será? Meus irmãos, esse veículo de carne, podemos dizer o vaso físico do espírito, ele necessita de cuidados. Mas o espírito que é imortal, ele requer o quê? Equilíbrio emocional e uma mente sadia, em vigilância e oração, para seguir então agindo no bem. Então devemos cuidar dessa nossa máquina carnal e também cuidar do espírito. Outra reflexão para essa jornada deste ano que já está acabando e reflexão para o próximo ano. Trabalhei então para a convivência mais pacífica no nosso lar, no nosso emprego ou na nossa comunidade que estamos inseridos? Será? Porque a paciência, meus irmãos, a paciência, respeito, mansietude, afabilidade e perdão são escolhas diárias, meus irmãos, que exigem dedicação e muito esforço. Ou seja, meus irmãos, nós devemos exercer a reforma íntima todos os dias. Portanto, acima de tudo, meus irmãos, o que nós possamos fazer não é só então uma retrospectiva desse ano de 2024, mas a retrospectiva de cada dia antes de dormir, revisando então as nossas ações, pensamentos e principalmente os nossos sentimentos, a fim de nos conhecer. Como Santo Agostinho nos recomendou, que Santo Agostinho todos os dias tinha o hábito e o costume de, antes de dormir, fazer todas essas reflexões, como consta no nosso Evangelho e na questão do Livro dos Espíritos, a questão 919. E trouxe aqui para vocês o livro psicografado por Divaldo e ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues, do livro A Luz do Mundo. Então lembremos, meus irmãos, de observar não apenas o que pensamos, falamos e agimos, o que já seria bastante, mas também, como já foi dito, os nossos sentimentos, pois eles revelam mais claramente a nossa intimidade, como diz aqui no livro. O servidor do Evangelho deve o quê? Fiscalizar com sincera cuidade as nascentes íntimas dos sentimentos, de modo a cercear no começo os adversários cruéis, que são o egoísmo e o orgulho. Então, meus irmãos, transformemos em hábito diário
Orar antes de dormir, fazendo então uma autoanálise sincera e pedindo firmeza moral ao acordar. E lógico que ao adquirirmos esse hábito de orar antes de dormir, né, sempre fazendo essas reflexões, nós vamos buscar o quê? A nossa bússola, o nosso norte, a nossa referência, que é o Evangelho de Jesus. Então, para nós nos conhecer, se conhecer é saber em qual direção o nosso barco está tomando, para o ano que se inicia, né? Então, para onde ele está arrumando? Será que para o caminho do bem? Pelo caminho seguido pela moral de Jesus? É justamente saber a posição atual. É encontrar-se, meus irmãos. O Evangelho nos traz essa rota, né? Nem que para essa rota requer o quê? Requer muita disciplina. Então, quando nós criamos esse hábito, né, de estudar o Evangelho e praticar o Evangelho é como se fosse uma bússola para nós. Com Jesus, né, como vocês estão vendo nessa figurinha, com Jesus apontando o rumo correto. É ter apoio constante em cada tempestade que possa surgir. Essas tempestades que nós já colocamos aqui, né, surgir no nosso caminho, como as aflições, é encontrar o quê? No meio dessa tempestade, dessas aflições que nós já colocamos aqui, é encontrar o acolhimento, o consolo, a paz, quando mais se precisa. E o mais importante, meus irmãos, é saber que nunca estaremos sozinhos. Mas essa viagem rumo à felicidade, somos nós que temos que fazer. Jesus e os amigos espirituais nos pegam pela mão e nos ajudam a levantar. Em quantas passagens do Evangelho Jesus diz, levanta-te e anda. Levantar, todavia eles não podem caminhar por nós. Nós que temos que seguir o trajetório. Então, Deus nos concedeu a bênção de nós termos o nosso mérito. Então, vamos fazer a nossa parte, né? E confiemos então nele, em Deus. E trouxe aqui para nós, né? Para nós lembrarmos sempre da trajetória nesse planeta escola, né? Que esse sentimento então de felicidade brote no nosso ser. Então, a gratidão por nós estamos encarnados aqui nesse planeta. Sabemos da importância e dessa oportunidade, dessa trajetória nesse planeta escola. Então, esse momento é o ápice da nossa evolução, meus irmãos. É a nossa melhor existência, visto que pela lei divina nós não retroagimos. Hoje somos mais do que amanhã. E amanhã, logicamente, seremos melhores que hoje. Cultivemos, então, o hábito de agradecer pela bênção de cada dia. E vamos lembrar, obviamente, das experiências que tivemos ao longo deste ano que se passou. As dificuldades que atravessamos, as dificuldades que superamos, o desenvolvimento, então, da nossa inteligência e da capacidade de discernimento, de solucionar, então, essas problemáticas da vida. Então, nós, da Seara de Jesus, né, convidamos a todos a comemorar o fim desse ciclo desse ano, buscando olhar para cada pequena conquista, meus irmãos, cada pequena conquista nossa, cientes que as mesmas são essenciais para as grandes conquistas do Espírito que é imortal. Então aqui estamos, ano novo, para mais uma nova etapa, para um novo dia de aprender e de agir. E sempre vamos buscar
né? Passar por todas essas ocasiões com otimismo, com alegria, coragem e confiança, de janeiro a janeiro. Então renova-se o ano e vamos cada vez mais oferecendo um novo ciclo ao trabalho. Então, ano novo para nós é recomeçar. Recomeçar a jornada com as arestas cada vez mais aparadas e renovado o contrato de seguir no bem maior com que o Mestre nos deixou. Então, eu peço agora mais um pouquinho de paciência, que nós já estamos terminando essa palestra, mas é muito importante nós lermos a carta de Ano Novo trazida por Emmanuel, no livro Vida e Caminho. Essa carta é sensacional e vai fechar essa reflexão com os ensinamentos de um espírito mais experimentados que nós, que vai trazer uma visão mais espiritual da moral. Então, convido a todos para lermos então essa carta do Ano Novo, que eu trago agora para vocês. Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas, ainda que não tivesses a coragem de cumprir. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansasses em demasia, volve ao arado de suas obrigações e planta o bem, com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procure a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia, sorri para os que te feriam e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas, nem condenes, auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueçais de que Jesus jamais se desespera conosco e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilie sempre. Ajude aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Olha que maravilha, meus irmãos, essa carta de Ano Novo que Emmanuel traz para nós. Então, finalizando com essa bela imagem de Jesus, trazendo para nós um feliz Ano Novo. Então, nós, da Seara de Jesus, desejamos um 2025 cheio de paz de espírito, muita luz na nossa caminhada, muito amor para distribuir em forma de solidariedade, gentileza, amizade, caridade, compaixão e fraternidade. A tudo e a todos, meus irmãos, que as mãos de Deus guiem nossas vidas
para que tudo transcorra em harmonia, saúde, fortaleza de ânimo, união, solidariedade, muitas alegrias e conquistas, meus irmãos. Que os espíritos amigos que nos protegem, o auxiliam e estejam conosco a cada segundo, nos intuindo melhor no nosso caminho, para que nós termos então, através dessa intuição, uma melhor decisão e que Jesus renasça em nossos corações cada vez que nós sentirmos então sozinhos. Que as luzes do novo ano acendam em nós o desejo mais sincero, então, meus irmãos, de sermos melhores, então, a cada dia. Porque o mundo melhor em que todos nós sonhamos, né, começa exatamente aonde? Na nossa casa, no ser iluminado que habita em nós. Então, que o nosso mestre e amigo Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Que assim seja, meus queridos irmãos.